Então, pessoal, tipos de distâncias. Tem 4 distâncias que vocês vão ter que aprender para fazer a prova. Distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Distância de segmento ela também pode ser chamada de distância de segurança ou distância segura. Das 4, a distância de segmento é a mais comum, é a mais fácil, né? Distância de segmento é a distância entre o seu veículo e o que vai à frente. A gente até falou sobre ela um pouco na aula de norma de circulação e conduta. Então, distância de segmento é a distância que você mantém do veículo da frente. Simples assim. Distância que você mantém do veículo da frente. O veículo que está à sua frente, pessoal, ele pode, por algum motivo, ter que parar bruscamente. Pode ser por um buraco, pode ser para não atropelar uma pessoa, para não bater no carro da frente, para não passar o sinal vermelho. Ele tem todo o direito de parar bruscamente. Não tem nenhuma lei no Código de Trânsito Brasileiro que proíba o veículo parar bruscamente. Agora está lá no código que o veículo que está atrás tem que manter a distância de segurança do veículo da frente. Resumindo, quem bate na traseira do veículo está errado. Se você bateu na traseira do veículo da frente, você está errado. O veículo da frente, se ele parou bruscamente, pode ter sido para evitar um problema, evitar um acidente, evitar um atropelamento, evitar um aborrecimento. E você que está atrás, você sim tem a obrigação de manter a distância do veículo da frente. Quer dizer que o veículo da frente pode parar bruscamente, eu bater na traseira dele, mesmo ele parando bruscamente, eu estou errado? Sim, está. Você que tem que manter a distância segura do veículo da frente. Essa distância é chamada de distância de segmento, distância segura ou distância de segurança. Então, vocês que têm que manter a distância do veículo da frente. O motivo por qual ele parou bruscamente não vai importar muito não. Você tem que manter a distância do veículo da frente. Você bateu no veículo da frente, na traseira, você está errado. Quando é que eu não estou errado? Se o veículo da frente deu uma ré e bateu em você. E se você conseguiu gravar isso aí, né? Você vai ter que provar que ele deu uma ré e bateu em você. Se não conseguir provar, dificilmente você não vai sair como culpado. Bom você ter uma câmera que mostre que ele deu uma ré e bateu em você. Quem bate na traseira está errado. É um ditado popular. Bateu na traseira está errado. Por quê? Porque no código diz que você tem que manter a distância do veículo da frente. Dentro da cidade, o Código de Trânsito diz que você tem que manter o espaço de um veículo do veículo da frente. Eles dizem que isso é razoavelmente seguro. Aí tem alunos que perguntam, sim, mas qual é a distância que se mantém do veículo da frente? É 1 metro, são 2 metros, são 3, são 4, são 5? Eu não tenho nem coragem de dizer para você qual deve ser essa distância. Por quê? Porque tem muitas variáveis. Vai depender da velocidade dos veículos, vai depender da qualidade do seu pneu, vai depender da qualidade das lonas de freio, da qualidade das pastilhas de freio, vai depender do tipo de freio, se é freio comum, se é freio com ABS, se é freio com EBD. Vai depender do peso do veículo, vai depender da qualidade do pneu, se está careca, se está novo. Vai depender, deixa eu ver o que mais, se está chovendo, se está fazendo sol. São tantas variáveis que não tem como eu dizer para você qual velocidade você vai estar seguro. Que você não vai bater no veículo da frente caso ele freie bruscamente. Eu não tenho coragem de dizer para você qual é. Por quê? Porque se eu disser que são 4 metros e você bater, nega, o professor mentiu para mim. São muitas variáveis. Não tem como eu afirmar para você qual é a distância segura, até porque ela varia. Vai depender do peso do seu veículo. Se você está com o veículo lotado, se está só você no veículo, a frenagem são diferentes. Se está no dia de sol, se está no dia chuvoso, a frenagem é diferente. Se o seu pneu está calibrado, se o seu pneu está seco, a frenagem é diferente. Então, são tantas variáveis que não tem como eu dizer para você qual é a correta. A correta sempre vai ser a que você não bate no veículo da frente. Bateu, você estava errado. Eu estava 10 metros, bateu, estava errado. Estava 15 metros, bateu, você estava errado. Estava 20 metros, bateu na traseira do veículo da frente, você está errado.
Estava a 50 metros. Você não conseguiu parar e bater no veículo da frente, a culpa é sua. Estava a 100 metros de distância, não conseguiu parar e bater no veículo da frente, a culpa ainda é sua. Você tem que manter a distância segura do veículo da frente. E se dentro da cidade eles costumam dizer que você tem que manter a distância de um veículo do veículo da frente, já nas zonas rurais, eles costumam falar sobre a regra dos 2 segundos. Você pega algum ponto fixo na via, pode ser essa árvore aqui, ó, um ponto fixo. Você conta, depois que o carro passou, que está à sua frente, você conta 1001, 1002, né? 51, 52, são 2 segundos, para que o seu carro passe pelo mesmo ponto. Você marca aqui a árvore, que é um ponto fixo na via. Você observa quando o carro amarelo que está à sua frente passa. Aí você conta 1001, 1002 para depois você passar. Assim eles dizem que você está numa distância segura. Eu não vou dizer que discordo, mas não acho ela 100%, né? Vai depender de muitas outras coisas. Então, depois de toda essa história, o que é que eu quero que vocês saibam? Que se a questão perguntar o que é distância de segmento, o que é distância segura, o que é distância de segurança, a resposta vai ser que é a distância entre o seu veículo que vai à frente. É a distância que você mantém do veículo da frente. Alguma dúvida até aí? Não, tudo ok. Então, vamos para a próxima distância. Essa aqui, pessoal, como é que eu quero que vocês aprendam essa distância aqui? Eu quero que vocês notem qual é o início e qual é o fim. Como assim? Vamos lá. Distância de reação. É a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. Esse é o início. Desde o momento em que o perigo é visto, é o início. Quero que vocês aprendam essas 3 distâncias que vão vir agora, vocês vão aprender o início e o fim, para vocês saberem qual distância se trata. Então, distância de reação, ela inicia quando o perigo é visto. O perigo aqui, pessoal, é o caramelo. E ela se encerra, ela termina até o momento em que é acionado o freio. Então, vou dar um exemplo aqui. O Arthur novamente, nos exemplos aqui, é um cara muito... Sempre aparece aqui nos exemplos, né? Ele sempre está ali, o nome dele está muito fácil. O Arthur está dirigindo na via. Ele vem guiando uma Lamborghini, um Lamborghini Aventador, cor azul. Lá na frente ele vê o caramelo deitadão na pista, levando aquele sol. O momento em que ele vê o obstáculo ou o perigo, que no caso aqui é o caramelo, é o início da distância de reação. E ele pensa o que ele vai fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir para não atropelar o cachorrinho, o bichinho, né? Para diminuir a velocidade, ele tem que fazer o quê? Tem que acionar o pedal do freio. Na hora que ele aciona o pedal do freio, ele pisa no freio, se encerrou a distância de reação, ele reagiu. Ele avistou o cachorrinho, pensou o que ia fazer. Nesse pensar o que fazer, o veículo ainda está em movimento. Está aqui o Arthur dirigindo, ele avistou o caramelo. No momento que ele avistou, iniciou a distância de reação. Ele pensou o que fazer, o carro ainda está em movimento. Até ele decidir e pisar no freio. Quando ele pisa no freio, pronto. Se encerrou a distância de reação. Ela teve início, meio e fim. Iniciou quando ele avistou o obstáculo, que no caso é o caramelo. O meio ele pensou o que fazer e o fim ele pisou no pedal do freio. Pronto. Início, meio e fim. Nasceu, viveu e morreu. Pronto. Inicia quando ele avista o perigo ou o obstáculo, se encerra quando ele pisa no pedal do freio. Se encerrou a distância de reação. Alguém não entendeu? Alguém entendeu? Tá de boa? Sim. Pronto. Sim, tá de boa. Pronto. Vai começar a complicar um pouquinho agora. Vou falar aqui mais uma vez e a gente vai para a próxima distância. Distância de reação. O que é que eu quero que vocês lembrem? Do início e do fim. É a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. Foi o início.
Então, o que é o início da distância de Professor, Pode falar, Arthur. vamos supor que aí, em vez do cachorro, fosse uma pessoa Uma que pessoa, passasse correndo assim, um buraco, na um via. ciclista, um perigo, um obstáculo. A gente, se tivesse a opção, para puxar um pouco para o lado, para não bater na pessoa. Só que no momento que a pessoa vai ver que a gente vai puxar para o lado, ela se desespera e vai para o lado do carro. A gente freando e quase encostando assim, chegando a encostar na pessoa. A gente ainda é multado ou não dá em nada? Multado por quê, homem? Caso do acidente, tipo assim, né? Ocasionar um acidente por conta da Ninguém é multado por ocasionar um pessoa. acidente, não. Ah, bom. É multado se você não socorrer. Ah, mas tipo, a pessoa tá lá, eu boto ela dentro do carro, levo ela pro hospital. Não é Normal. nem botar ela no carro, é você esperar a ambulância chegar, né? Nem aconselhar você botar ela dentro do seu carro, não. Ela não pode nem ser movimentada, ela tem que ficar ali imóvel esperando até chegar o socorro especializado. Agora o acidente é um acidente, homem. É multado porque é multado, sim, se você não socorreu, se você utilizou o carro de propósito para atropelar uma pessoa, mas um acidente, ninguém é multado por acidente, não. Acidente é acidente. Qual seria a multa? Multa porque atropelou uma pessoa, é isso? Isso, tipo assim, meu Não. que ocasionasse um acidente, tipo, quase pegando na pessoa e batesse em outro carro, em outro veículo. Não, mano, não tem essa multa, não. Mano. Tem que ser uma coisa que está proibida em lei, mano. Acidente é uma coisa que infelizmente acontece, mano. Você não vai ser multado porque bateu no outro carro, não. Você vai ter que pagar o prejuízo do cara se você for culpado e tudo, né? Não tem multa, não, mas é pagar o prejuízo. Às vezes cada um paga o seu, depende da situação. Não tem multa porque bateu nos outros, não. A não ser que você usar o carro para matar alguém, para atropelar alguém de propósito, é outros 500, é um crime de trânsito, né? Você usa o carro como uma arma, mas não foi isso. Um acidente acontece, mano. Então, distância de reação. É a distância percorrida desde que o perigo é visto, é o início, até o momento em que é acionado o freio. É o fim. Início e fim. Distância de reação. Alguém não entendeu? Quer que eu explique novamente? Eu entendi, professor. Pronto, então vamos para a próxima. Aqui passou, o nome dela era distância de reação. Essa agora o nome é distância de frenagem. Frenagem, pessoal, é sinônimo de frear, viu? Frenagem é sinônimo de frear. Frenagem é sinônimo de frear. Então, distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que você aciona o pedal do freio até o momento da parada total do veículo. Então, de novo, eu quero que vocês prestem atenção no início e no fim. Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que você aciona o pedal do freio. Opa! Desde o momento em que aciona o pedal do freio é o início. Olha aí, ó. Acionar o pedal do freio é o fim da distância de reação. E acionar o pedal do freio é o início da distância de frenagem. O que encerrou a distância de reação inicia a distância de frenagem. Então, recapitulando, vem o Arthur na via, ele vem guiando o veículo dele a 60 por hora, ele olha lá na frente e vê o caramelo deitadão. O avistamento do obstáculo é o início da distância de reação. Ele pensa o que fazer e decide acionar o pedal do freio. Quando ele pisa no pedal do freio, ele encerrou a distância de reação. Ela iniciou e se encerrou. Só que o acionamento do freio que encerrou a distância de reação já iniciou uma outra distância. Que distância é essa? A de frenagem. O carro vinha a 60 por hora. Na hora que ele pisa no freio, ele inicia a distância de frenagem. O carro estava a 60, aí ele vai começar a desacelerar. 60, 50, 40, 30,
20, 10, 0. Quando ele chega na velocidade 0, o carro para, né? Velocidade 0, o carro para totalmente. Ele encerrou a distância de frenagem. Ela teve início e fim. Ela iniciou com o acionamento do pedal do freio e se encerrou com a parada total do veículo. Das 3 distâncias que a gente vai estudar agora, das 4, né? A única que inicia com o acionamento do pedal do freio é a de frenagem. Então, se cair uma questão onde o início é o acionamento do pedal do freio, você já sabe que essa distância é a distância de frenagem. Ana Carolina, Professor, diga. se por um acaso eu frear e vinha um carro atrás e bater, o culpado sou eu? É ele. A gente acabou de falar aqui, ó. Distância de segmento. O carro que está atrás tem que manter a distância segura do veículo da frente. Mesmo que seja para um animal? O carro que está atrás tem que manter a distância segura do veículo que está à frente. O veículo que está à frente pode parar bruscamente por qualquer motivo. Pode ser um buraco, um animal, uma bicicleta, um ser humano, uma criança. O carro que está atrás tem que manter a distância segura do veículo da frente. Distância de segmento, distância de segurança ou distância segura. Tudo bem? Ajudou? Respondeu? Sim, é porque eu tinha entrado, já tinha passado essa parte. Então, ó, Ana Carolina Lopes da Cruz, mas se a pessoa estiver embriagada, é multado. Se for pegue, é um crime de trânsito. Vai ser infração gravíssima, vezes 5, eu acho. Suspenso o direito de dirigir, é um crime de trânsito. Pode ser levado para a delegacia, tem que pagar fiança. Pode passar, sei lá, um tempo preso se não pagar a fiança. A fiança é mais ou menos de 8 a 16 mil reais. Então, recapitulando, distância de frenagem é a única distância que ela se inicia com o acionamento do pedal do freio. E ela se encerra com a parada total do veículo. O nome dessa distância é distância de frenagem. Alguém não entendeu? Tudo ok. Valeu. Vou recapitular aqui só mais uma vez. Distância de segmento, também chamada de distância de segurança, que também pode vir nas questões como distância segura, é a distância que o veículo de trás tem que manter do veículo da frente. Se ele bater na traseira do veículo da frente, ele está errado. Simples assim. Distância de reação. Ela se inicia quando, no momento em que o obstáculo é visto, o obstáculo pode ser um perigo, pode ser um animal, pode ser uma criança, uma pessoa, um buraco. Então, a distância de reação ela se inicia quando o perigo é visto e ela termina no momento em que é acionado o pedal do freio. Pronto, acabou a distância de reação. Ele reagiu. Ele viu um obstáculo e reagiu pisando no pedal do freio. Acabou a distância de reação. Só que o mesmo apertar, acionar o pedal do freio que acaba a distância de reação, inicia outra distância. Agora é a distância de frenagem. Ela se inicia com o acionamento do pedal do freio. Ela é a única que se inicia quando pisa no pedal do freio. Se iniciar quando pisa no pedal do freio, você não precisa nem saber o fim. Porque ela é a única que inicia com o acionamento do pedal do freio. E ela se encerra com a parada total do veículo. Então, lá vai o Arthur na pista. Ele avistou o cachorro lá na frente, o caramelo, iniciou a distância de reação. Ele pensou o que fazer e acionou o pedal do freio. Quando ele acionou o pedal do freio, ele reagiu. Acabou a distância de reação. Só que esse acionamento do pedal do freio já iniciou uma outra distância, que é a distância de frenagem. A distância que o veículo vai percorrer até chegar na velocidade 0. Ele vinha a 60 por hora, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Pronto. Quando o carro para, se encerra a distância de frenagem. O carro está em movimento e agora não está mais. Tudo bem até aí? Professor, deixa eu dar aqui um exemplo, bem rapidinho. Aconteceu comigo, sabe? Eu estava andando de moto e aqui na minha cidade não tem muita fiscalização. Mas eu estava parada para a faixa de pedestres, né? Eu parei para passar. Não só eu, mas outros veículos também. Só que aí um ciclista
eu estava com a minha filha de 7 anos na garupa, a gente estava tudo de capacete. E um de carro bateu na traseira da minha moto e a gente caiu. Eu não fui atrás porque eu sabia que eu estava um pouco errada também, né? Mas você acha que se eu tivesse ter levado em frente, eu teria conseguido quebrar o retrovisor, eu levei uma pancada muito forte na perna. Ele estava errado, bateu na traseira da sua moto? Sim, eu estava parada para passar de pedestre, né? Aquela obrigação de parar para passagem. Ele bateu na traseira da minha moto e me derrubou. Você estava errada porque, sim, você estava errado em uma situação que a sua filha tem 7 anos e para andar na garupa da moto tem que ter Isso. 10, mas ele estava errado porque ele bateu na traseira do seu veículo. Ele teria que pagar o veículo. Pois é, Aí você tem que pegar a Pois é, placa mas do veículo dele, bater as fotos e entrar na justiça. e para a justiça, Você tem que entrar na justiça. A não ser que ele queira pagar por si só, Não. senão você tem que entrar na justiça. Pega, bate foto da placa Ah, dele, mas- do carro, da sua moto, você dá entrada na justiça. Pode mas ir. mesmo eu estando, assim, tem as coisas que eu falo de estar com a criança, de não ter a carteira ainda. Aí tu, Mesmo aí tu isso, eu é mesmo, não tem habilitação não. Não, aí não tem, você não pode recorrer nada não. Aí Por deu, isso que eu não. aí deu ruim aí deu ruim. Só que eu. Aí deu ruim, você não podia nem estar dirigindo. É um crime de Juiz, trânsito. né? Você está cometendo um crime de trânsito. A moto tá no teu nome? É meu nome. Mas você está cometendo um crime de trânsito, né? Você está guiando um veículo sem ser habilitado. Está levando a criança menor de 10 anos, então tu estava tudo errado. Mano. Porque para conseguir seus direitos, a gente tem que estar fazendo o correto, né? Se não está fazendo o correto, então não tem nem como exigir os direitos. Uhum. Mais alguma coisa? Professor, Não, era só essa por isso dúvida que eu tinha. Eu tinha vontade de ir levar à frente, mas tinha medo de eu também estar A não ser que errado. você minta dizendo que não está guiando uma moto, né? Dizer que foi atropelado sem estar guiando uma moto, mas é uma mentira, né? E sobre a distância de frenagem, alguma dúvida aí? Então vamos à frente. Distância de parada. Distância de parada é a distância somada desde que o momento em que o perigo é visto até a parada total do veículo. Então, distância de parada, pessoal, ela pega o início da distância de reação, que é quando o perigo é visto, e o fim da distância de frenagem, que é quando o veículo chega na velocidade zero, que ele para totalmente. É o início de um e o fim do outro, é a soma das duas, né? Ela inicia quando o perigo é visto e se encerra com a parada total do veículo. É a distância de parada. Alguém não entendeu ou está de boa? Vê se assim fica melhor. Tá aqui o Arthur no carro dele, né? Uma Lamborghini, o Arthur vem na via. Quando chega nesse ponto aqui, ó, o Arthur avista uma cachorrinha ali, ó, deitada na pista. Aqui iniciou a distância de reação. Ele fica pensando o que fazer, decide diminuir a velocidade. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele pisa no pedal do freio. Quando ele pisa no pedal do freio, acabou a distância de reação. Ela iniciou quando ele avistou, que foi aqui, e ela se encerrou quando ele pisou no pedal do freio. Esse tempo em que ele pensou o que fazer, o carro continuou andando. Essa distância aqui que ele percorreu é chamada de distância de reação. Quando ele pisou no pedal do freio, se encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem. Ela se inicia quando aciona o pedal do freio e se encerra quando o veículo chega na velocidade zero. Ele está aqui a 60 por hora, né? Pisou no freio, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Quando ele chega aqui
a parar totalmente o veículo, se encerrou a distância de frenagem. Ela é a única que inicia com acionamento do pedal do freio, é a única que inicia. Então, se iniciar com acionamento do pedal do freio, você já sabe que é frenagem. E ela encerra com a parada total do veículo. Ele para aqui para não atropelar a cachorrinha. E por último, agora tem a distância de parada. Ela inicia quando avista o obstáculo e se encerra quando para o veículo totalmente. Se encerra quando para o veículo totalmente. Alguém não entendeu aí? Eu vou achar que vocês entenderam, né? Então, vamos para cá. Entendi. Tá de boa. Então, quero que vocês observem o seguinte. Vocês vão ter que decorar ou aprender. Professor, Pode falar. tem uma dúvida aqui. Então, quer dizer que a gente só pode levar uma criança pequena só acima de 10 anos, é? Assim, Uma criança, para andar na garupa de uma moto, ela tem que preencher 2 quesitos. Ela tem que ter 10 anos, no mínimo 10 anos. E a altura dela, ela tem que conseguir colocar os pezinhos lá no estribo. Ela tem que ter no mínimo 10 anos e colocar os pezinhos lá no estribo. Ela não pode ter menos de 10 anos e se ela tiver 10 anos, ela tem que ter altura o bastante para colocar os pezinhos lá no estribo. Ela não pode ficar com os pés soltos, balançando, não. Se for uma criança muito pequenininha, que ainda não tem altura, então também não pode. Então, vocês vão ter que aprender essa tabela aqui, ó. Não entendi, André. Perguntou alguma coisa? Então, não, só. Beleza. Distância de reação, início, quando o perigo é visto. E o fim, quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem, inicia quando pisa o pedal do freio e se encerra com a parada total do veículo. E distância de parada, ela inicia quando o perigo é visto e se encerra com a parada total do veículo. Então, quando vem numa questão, se iniciar quando o perigo é visto, você vai ter que observar qual é o fim para saber se vai ser distância de reação ou distância de parada. Se iniciar quando pisa o pedal do freio, é fácil demais. Já sabe que é de frenagem. A única que inicia com o acionamento do pedal do freio é frenagem. E se ela iniciar quando o perigo é visto, você vai ter que observar o final. Se terminar quando pisa o pedal do freio, vai ser reação. Se terminar quando o veículo chega a parar totalmente, vai ser distância de parada. Alguém não entendeu ou está de boa? Então, vamos fazer o seguinte. Já que todo mundo entendeu, vou mandar as questões aqui para vocês agora. Vocês vão fazer apenas 4 questões. Já que todo mundo entendeu, vocês vão fazer apenas 4 questõezinhas. Espera aí. Ação ofensiva. Eu quero que vocês façam as questões 5, 28, 29 e 33. Vou dar aí para vocês 4 minutos. Até 18h54. 4 minutos. Estou enviando aí para vocês. Ainda não chegou, mas minha internet não está lá, esses balai todos. Pronto, enviei para vocês. Quero que vocês façam a questão 5, a 28, a 29 e a 33. Questão 5. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto até parar. Chama-se, olha aí. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Aqui é o início. Aí você vai ter que olhar aqui a tabelinha, né? Vamos ver aqui a tabelinha.
Desde que o perigo é visto, pode ser distância de reação ou pode ser distância de parada. Você vai ter que olhar aqui e saber o que é. Como é que você sabe o que é? Olhando no fim. Até parar. Opa. Se até parar, distância de parada. Desde que o perigo é visto é o início, até parar, distância de parada. O item A, distância de reação, é quando o perigo é visto, o início, e ela se encerra quando pisa no pedal do freio. Só que aqui é até parar. Então dispensa o item A. B, distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo da frente. C, distância de frenagem, ela inicia quando acionado o pedal do freio. Aqui iniciou quando o perigo é visto. E D, distância de parada, inicia quando o perigo é visto e se encerra com o veículo para. Então, quinta, item D de dado. Alguém não entendeu? Tudo ok. Então, vamos para a próxima. Vigésima oitava. É dever do condutor guardar distância de segurança. É dever do condutor guardar distância de segurança. O item A. Quando a velocidade for superior a 60 km por hora, distância de segurança é em qualquer velocidade. B. Quando estiver atrás de um coletivo, quando estiver atrás de qualquer veículo. C. Quando estiver atrás de uma motocicleta, quando estiver atrás de qualquer veículo. D. Sempre entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Então, distância de segurança, ou distância de segmento, ou distância segura, é a distância que você deve manter sempre entre o seu veículo e o que segue à sua frente. 28ª, item D de dado. Alguém não entendeu ou está de boa? Tudo certo. De boa, de boa. 29ª. Distância que se percorre desde que se aciona o freio até parar. Distância que se percorre desde que se aciona o freio. Opa! Começou com o acionamento do pedal do freio, não precisa nem saber o fim. Começou com o acionamento do pedal do freio, é distância de frenagem. Então, começou com o acionamento do pedal do freio, é distância de frenagem. E tem a distância de reação. Inicia quando o perigo é visto, se encerra quando aciona o pedal do freio. Distância de segurança ou distância de segmento. Distância que mantém do veículo da frente. Distância de frenagem. Se inicia quando aciona o pedal do freio e se encerra com a parada total do veículo. E D, distância de parada. Se inicia com o avistamento do obstáculo e se encerra com a parada total do veículo. Então, 29ª, item C de casa. Vamos agora para a 33. 33ª, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Opa, já tem um início. Desde que o perigo é visto. Até acionar o pedal do freio. Desde que o perigo é visto até acionar o pedal do freio vai ser distância de reação. 33ª, item A de avião. Alguém ficou em dúvida em alguma das 4 questões? Ah, tranquilo. Só errei, mano. Show. Errei 3. Então, vamos continuar. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.